Então, eu quero saudar-vos. Boa tarde. Quiero saludaros, muy buenas tardes. É para nós uma alegria podermos estar convosco. Es una alegría estar con vosotros. E como dizia o pastor Jonathan, para nós é um encontro de família. Y como decía el pastor Jonathan, para nosotros es una alegría estar en un encuentro de familia. Sim. Eu estaria aqui hoje mesmo que não partilhasse a palavra. Yo hoy estaría aquí aunque no tuviera que compartir la palabra, Para escutar a palavra. para escuchar la palabra. Mas bom. Pero bueno, A última vez que eu estive aqui foi no dia da consagração do Jonathan e da la Bela. última vez que yo estoy aquí fue el día de la consagración de Jonathan e Isabel al Não sei ministerio. há quanto tempo foi. No recuerdo hace cuánto tiempo fue. Hace 5 años. 5 anos. Buf. Por isso eu tinha que vir cá outra vez. Y por ese motivo he tenido que volver otra vez. Então, uma alegria poder estar convosco. Pero es una alegría poder estar con vosotros. Eu quero ler um texto que, na verdade, eu acho que é o texto que o Senhor me entregou este ano. Yo quiero leer un texto que realmente es tal vez el texto que el Señor me ha entregado para este año. Já partilhei a palavra sobre diferentes aspectos e assuntos Ya he compartido la palabra sobre distintos aspectos y asuntos durante este ano, durante este año. mas esta é uma palavra que eu preciso de ter diante dos meus olhos em todo o tempo, Pero esta es una palabra que yo necesito tener ante mi mirada todo el tiempo. porque é realmente essencial para mim, pelo menos na fase em que me encontro. Porque en la fase en la que estoy es esencial para mí. Eu quero convidar-vos a abrirmos o texto na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 1. Primeira de João, capítulo 1. Invitaros a abrir el texto bíblico en la carta de Primera de Juan en el capítulo 1. Primera de Juan 1. E eu quero ler do versículo 1 ao versículo 4. Y quiero leer del versículo 1 al versículo 4. E, na verdade, eu gostava mais de conversar convosco do que pregar. Não? Realmente me gustaría más conversar con vosotros que propiamente predicar. Realmente eu acho que nós precisamos de conversar mais na igreja, mais do que pregar. Porque realmente pienso que deberíamos conversar más en la iglesia que a veces predicar propiamente. E Jonathan, nesse sentido, se quiseres, interrompe-me e diz o que tu pensas também, sério? Ok, me está invitando a interrumpirle y decir lo que pienso, Claro, si lo claro. entiendo así. Hã? Bueno. Primeira de João. Primera de Juan. Antes de lermos o que vamos ler, Y antes de leer lo que vamos a leer, é bom entender o contexto. sería bueno entender el contexto. João está a escrever uma carta Juan está escribiendo una carta para a segunda geração de irmãos da era cristã. para la segunda generación de hermanos, de creyentes de la era cristiana. João terá escrito esta carta uns 70 a 90 anos depois eu diria 60 anos depois, 70 de Jesus ter ascendido. Probablemente Juan escribió esta carta, dice yo, entre el 60 y el 70 después de la ascensión del Señor Jesús. João era o mais novo dos discípulos Juan era el más joven de los discípulos e agora o mais velho dos discípulos, y en este momento el más anciano, el más viejo de los discípulos, dos 12. de los 12. Por uma razão simples, a maioria dos discípulos já tinha morrido. Por una razón simple, la mayoría de ellos ya había muerto. Okay? Então, João está numa idade avançada. Entonces Juan está ya en una edad avanzada. A história da igreja diz que João terá passado, antes da prisão, os últimos dias em Éfeso. La historia de la iglesia dice que probablemente Juan pasó sus últimos días en Éfeso, Na igreja que o apóstolo Paulo estabeleceu. en la iglesia que el apóstol Pablo estableció.
E a história diz também que Maria terá andado por lá. Y la historia cuenta que tal vez María estuvo también por allí. E eu acho que é importante pensar nessas coisas. Y yo pienso que es importante reflexionar en esto. Alguns de vocês estão a olhar para mim Algunos me estáis mirando e dizendo, mas a Bíblia não diz que João esteve em y estás diciendo, la Biblia no dice que Juan terminó su vida en Éfeso, ou o seu ministério mais em su Éfeso. ministerio, Mas, e que Maria esteve com ele. y que María estuvo con él. Mas a história da igreja fala disso. Pero la historia de la iglesia habla de eso. A história da igreja, não o que está La escrito. historia de la iglesia, no lo que está escrito en la Biblia. E João provavelmente está a escrever esta carta para as igrejas na Ásia, Juan probablemente escribe esta carta para iglesias en Asia, porque a partir da igreja em Éfeso, porque a partir de la iglesia en Éfeso, o evangelho foi por toda a Ásia. el evangelio se esparció hacia toda Asia. E nós não temos muita noção do que isso tenha sido à luz da palavra de Deus. Nosotros a la luz de la palabra no tenemos una noción de lo que eso habrá supuesto, Mas o evangelho espalhou-se. pero sabemos que el evangelio se esparció por toda Asia. E João agora está a escrever para esses irmãos. Y ahora Juan está escribiéndole a estos hermanos. E eu gosto de pensar isso. Ele está a escrever para uma segunda geração de irmãos. Y me gusta pensar en este dato. Juan está escribiendo a una segunda generación de hermanos. João e os seus amigos, discípulos, conviveram pessoalmente com Jesus. Juan y sus amigos, los discípulos, convivieron de forma personal con Jesús. Mas ele agora está a escrever para quem conviveu com eles. Pero ahora Juan les está escribiendo a aquellos que convivieron ya con él, con ellos. Não diretamente com Jesus, No de forma directa con Jesús, mas conviveram com João e com os seus discípulos Pero sí de Jesus, com os conviveram- discípulos de Jesus. con Juan y por tanto con todos los discípulos de Jesús. É interessante isso. Y esto es interesante. Então, eles conviveram com o Mestre, Ellos convivieron con el Maestro, viveram com ele, vivieron con él, observaram tudo, viveram tudo, lo observaron, experimentaron todo, dormiram juntos, durmieron comeram juntos, juntos, comieron, viajaram juntos. viajaron. Mas agora ele está a escrever para uma geração que conviveu com ele Pero ahora Juan le escribe a una generación que convivió con él e com outros discípulos, y con otros discípulos, com outros seguidores de Jesus. con otros seguidores de Jesús. E João diz assim, Y Juan dice así. João capítulo 1. Queres ler, Jonathan, do versículo 1 ao versículo 4? Juan capítulo 1, la primera carta de Juan del 1 al 4. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo oímos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Então, esta é a introdução de João. Esta es la introducción de Juan É a introdução da sua carta. a su carta. É interessante pensar, é uma carta, João escreve uma Es carta. interesante saber que Juan escribe una É carta. uma coisa íntima, é uma comunicação íntima. Se trata de algo íntimo, de una comunicación íntima. Eu quero chamar a vossa atenção para 3, 4 aspectos aqui da carta. Y quiero llamar vuestra atención al menos sobre 3 o 4 aspectos de la carta. E fundamentalmente destes 4 primeiros Y en versículos. concreto de estos 4 primeros versículos. É muito interessante perceber que João põe os verbos todos no plural e ele está a falar de nós, não de si próprio apenas, mas de nós, da comunidade dos discípulos. Es interesante ver cómo están conjugados los verbos en plural. Juan no habla en primera persona de sí mismo, sino de nosotros, y se está refiriendo a los discípulos de Jesús.
O conteúdo das cartas de João é íntimo, é por um lado pessoal, mas é comunitário, é intimamente comunitário. El contenido de las cartas de Juan es íntimamente comunitario. João não vai falar apenas da sua experiência. Juan no habla solo de su experiencia, João fala no plural, a nossa experiência. Juan habla en plural, habla de nuestra experiencia. O Evangelho é para ser experimentado a nível pessoal, mas tem a sua verdadeira expressão quando é vivido em comunidade. El Evangelio se debe experimentar de forma personal, pero su verdadera expresión se da cuando se vive de forma comunitaria. Jesus não chamou apenas um discípulo para estar com ele e o seguir. Jesus chamou alguns discípulos para estarem com ele e uns com os outros e seguirem no plural. Jesús no llamó a un discípulo para seguirle a él. Jesús llamó a un conjunto de discípulos para que ellos juntos lo siguieran a él de forma plural. Então, João está a escrever no plural, nós. Juan escribe en plural, nosotros. Ele não está a falar dele. No habla de sí mismo. Ele está a falar de uma comunidade, de uma família. Habla de una familia, de una comunidad. E isso, a mim, fala-me deste aspecto pessoal importante quando estamos a ler o Evangelho e, nomeadamente, esta carta de João. Y esto a mí me habla de esta dimensión personal que es importante cuando leemos el Evangelio y, bueno, concretamente esta carta, la primera carta de Juan. Por outro lado, João, a forma como ele escreve, ele está a falar de experiência, não de teoria. Por otro lado, la forma en la que Juan escribe nos apunta hacia una experiencia y no una teoría. Ele não está a falar de conceitos, ele está a falar do que provaram, do que experimentaram. Juan no habla de conceptos, habla de lo que probaron y experimentaron. O Evangelho é uma experiência também. El Evangelio es también una experiencia. É uma relação pessoal com Deus, fala-nos de uma relação pessoal com Deus, Se trata de una relación personal con Dios, mas também de relações comunitárias, da forma como vivemos uns com os outros. pero también de relaciones comunitarias que tienen que ver con la forma en las que vivimos unos con otros. Revela intimidade El Evangelio revela intimidad. com Jesus, a vida, a palavra da vida, Con como ele Jesús, fala, que es la palabra de vida en sus propias palabras, a vida eterna. la vida eterna. Mas João também fala da intimidade uns com os outros. Pero cuando Juan habla de la intimidad de unos con otros, Por isso ele fala no plural. habla en plural. Quando nós damos testemunho, esta é uma pergunta, quando nós damos testemunho, será que nós podemos usar o plural daquilo que eu próprio experimento? Será que eu tenho consciência e conhecimento de que há outras pessoas a experimentar o mesmo? Te hago una pregunta. Cuando compartimos nuestro testimonio, ¿será que lo hacemos de forma plural, de tal modo que incluyamos a los demás de lo que yo mismo estoy experimentando? Pensa-se que João está a escrever para as igrejas na Ásia, como vos disse, mas a partir da experiência que eles estavam a ter em Éfeso. Os lo recuerdo, Juan está escribiendo iglesias en Asia, como ya hemos dicho, pero a partir de la experiencia comunitaria que ellos habían tenido. Então, esta carta tem este aspecto interessante, profundamente pessoal, Entonces esta carta tiene este aspecto profundamente personal, que es interesante. coletivo, experiencial. Experiencial. Depois, à medida que a gente avança no texto, Y en la medida que avanzamos en el texto, João começa a pôr muita ênfase em algumas palavras. Juan empieza a poner énfasis en algunas palabras. E as duas palavras nas quais ele põe ênfase é a palavra ouvir e a palavra ver. Y las dos palabras que enfatiza son la palabra oír y la palabra ver. Ele diz o que os nossos olhos contemplaram, Dice, lo que nuestros ojos contemplaron, o que nós ouvimos, lo que nosotros o oímos, que ouvimos e o que contemplamos. lo que oímos y lo que Ou contemplamos. seja, o que ouvimos de Jesus e o que vimos em Jesus. Es decir, lo que vimos de Jesús y lo que oímos de Jesús.
É isso que a gente continua a partilhar convosco. Y se trata de eso, de lo que seguimos compartiendo con vosotros. E é isso que nós continuamos a viver como comunidade de fé. Eso es lo que nosotros continuamos viviendo como comunidad de fe. Por outras palavras, João está a dizer que aquilo que eles experimentaram com Jesus não foi apenas escutar um mestre. En otras palabras, Juan dice que lo que experimentaron de Jesús no se limitó a escuchar a un maestro. A experiência deles vai muito para além daquilo que eles têm para comunicar a outro. La experiencia que él comparte tiene mucho más que ver con lo que él mismo pueda compartir con otros. E ele fala de terem ouvido, Él habla de que han oído, ele fala de terem visto, él habla de que han visto, mas ele ainda vai mais longe. Ele fala de o que contemplaram. pero aún va un poco más lejos, habla de lo que contemplaron. E ele ainda põe a coisa mais ampla. Ele diz o que apalpamos. Incluso amplía esto y dice lo que nosotros palpamos. Então, ele está a falar do que ouvia Habla de lo que oyeron de Jesus, de Jesús, o que viram em Jesus, lo que vieron en él, en Jesús, o que contemplaram em Jesus lo que contemplaron en Jesús e o que tocaram. y lo que tocaron. E João está a dizer que isso é o que ele e os irmãos lá em Éfeso querem partilhar com toda a gente. Y Juan dice que eso es exactamente lo que él y los hermanos en Éfeso desean compartir con el resto de personas. é muito interessante perceber isso. Es muy interesante darnos cuenta de eso. João está a escrever para uma segunda geração Juan escribe a una segunda generación que não ouviu Jesus, que no oyó a Jesús, que não viu Jesus, que no vio a Jesús, que não contemplou Jesus, que no contempló a Jesús, nem apalpou, mexeu em Jesus. ni palpó y tocó a Jesús. Mas João está a dizer Pero Juan dice también que aquilo que eles ouviram de Jesus, que lo que ellos oyeron de Jesús, viram de Jesus, vieron de Jesús, contemplaram de Jesus contemplaron de Jesús e apalparam y Jesus, palparon de Jesús, é o que eles transmitem. es lo que ellos transmiten. Então não é apenas uma mensagem que sai da nossa boca. Entonces no se trata solo de un mensaje que sale de nuestras bocas. Ele está a dizer que eles também revelam o que receberam de Jesus na sua própria vida. Él dice que ellos revelan lo que recibieron de Jesús en sus propias vidas. Por outras palavras, João está a encorajar os irmãos a continuarem a viver nesta dimensão. En otras palabras, Juan está animando a los hermanos a vivir en esta dimensión. O Evangelho é muito mais do que uma mensagem. El Evangelio es más que un mensaje. Tem uma mensagem. Hay un mensaje. Podemos falar do que o Evangelho é, Podemos hablar de lo que es el Evangelio, mas é suposto que o Evangelho seja visto. pero se supone que el Evangelio tiene que ser también esto. Visto. Tenga que ser también visto. Não apenas escutado, No solamente escuchado, mas visível. sino que debe ser algo visible. E João está a dizer que eles experimentaram isso com Jesus. Y Juan dice que ellos experimentaron esto con Jesús. Então, Jesus não falava, não passava todo o tempo a falar. Es decir, Jesús no pasaba todo el tiempo hablando, Mas eles viam Jesus. pero ellos veían a Jesús. E quando viam Jesus, Y cuando lo veían, aprendiam com ele. aprendían de él, Mesmo quando ele não abria a boca. aun cuando Jesús no abría la boca. É a palavra tornada viva. Es la palabra hecha vida. Por isso João está a falar aquilo que era desde o início. Por eso Juan dice, aquel que era desde el A principio, palavra. la palabra, O que criou todas as coisas pela sua palavra. el que creó todas las cosas por su palabra, Veio até nós e encarnou. A palavra tornou-se carne. vino a nosotros, se encarnó, la palabra se hizo carne, Tornou-se visível. se hizo visible, Não apenas audível. no solamente audible, Tornou-se espantosa. se volvió espantosa, Não apenas audível. no solo audible, Tornou-se tocável, tangível. se volvió tocable, tangible, Não apenas escutada. no solamente escuchada. O Evangelho é mais do que uma mensagem que a gente tem que proclamar ao mundo. El Evangelio es más que un mensaje que debemos proclamar al mundo. É uma mensagem que temos que revelar ao mundo. Es un mensaje que debemos revelar al mundo.
com a nossa vida, con nuestras vidas, com a forma como vivemos. con la forma en la que vivimos. E é interessante, João está a dizer que aquilo que eles receberam Y es interesante, Juan dice que aquello que recibieron é aquilo que eles estão a entregar. es lo que están entregando. É bem ousado isso. Es muy osado. Por outras palavras, João não está a dizer que ele é um bom pregador, En otras palabras, Juan no dice yo soy un buen predicador, como Jesus foi. como lo fue Jesús. João está a dizer que o efeito da comunhão dele com o Mestre, Juan está diciendo que el efecto de su comunión con el Maestro, com a palavra, con la palabra, com o Espírito Santo, con el Espíritu Santo, na comunhão dos irmãos, en la comunión de los hermanos, aquilo que ele reparte com toda a gente, aquello que Él repartirá con todas las personas, são também palavras, ensino, también palabras y enseñanzas, mas é vida, pero también es vida. é vida, Pero es vida. é visível na sua vida. Es visible en su vida. É João que diz aquilo que nós recebemos. Es Juan el que dice aquello que nosotros hemos recibido É o que nós vos estamos es a lo que dar. nosotros os estamos dando. Não é só palavras, No son solo palabras, é vida. es vida. E ter Jesus é ter isso, é ter vida. Y tener a Jesús es precisamente eso, es tener vida. E ter intimidade com Y Deus tener intimidad con Dios. é a possibilidade de termos vida. Es la posibilidad de tener vida. Eu acho muito interessante o que João está a dizer. Encuentro muy interesante lo que Juan dice aquí. É que, por outras palavras, vocês lembram-se, Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas, não seus pregadores. En otras palabras, Jesús dijo que nosotros seríamos sus testigos, no sus predicadores. Testemunhas vivas, Testimonios vivos. pessoas que experimentaram a vida eterna. Personas que han experimentado vida y vida eterna. E é interessante falar de vida eterna, Y es interesante hablar sem perder muito tempo. de vida eterna sin invertir mucho tiempo. Quando na igreja hoje, e de há muitos anos esta parte, quando se fala de vida eterna, os irmãos pensam numa vida por vir. Depois Desde da hace morte. mucho tiempo y a día de hoy, cuando en las iglesias se habla de la vida eterna, los hermanos, los creyentes, pensamos en la vida post-mortem, después de la muerte. Mas neste primeiro século, Pero en el primer siglo, e nas palavras de João, y en las palabras del apóstol Juan, vida eterna la vida eterna não é uma vida que vamos viver quando morremos. no es una vida que vamos a vivir después de la muerte. Vida eterna para João La vida eterna para Juan é o estilo de vida de Deus, com origem em Deus e na nossa relação com Deus. es el estilo de vida de Dios que se da en el origen de nuestra relación con Dios. É vida da dimensão eterna. Es vida de una dimensión eterna. É vida de Deus em nós. Es la vida de Dios en nosotros. Por isso não é só palavras. Por eso no son solo palabras. É visível, pode-se ver na nossa vida. Se puede ver, es visible en nuestra Os vida. outros podem ver na nossa vida. Los otros lo pueden ver en nuestras E é vidas. muito interessante que João está a usar todos os sentidos. Y es interesante ver que Juan usa todos los sentidos. A audição, La audición, a visão, la visión, o paladar, el paladar, o olfato el olfato e o tato. y el tacto. O Evangelho El Evangelio pode ser escutado, puede ser escuchado, pode ser visto na Pode- nossa vida, puede ser visto en nuestras vidas, mas pode ser também saboreado pero también puede ser saboreado e cheirado y olido pela forma como a gente vive. por la forma en la que vivimos. Contemplado. João fala a palavra que ele usa é contemplação, é a surpresa, Puede ser contemplado. La palabra que él usa es contemplación. o Puede ser belo, sorpresa, belleza. belo, como um pôr do sol. Belleza como la que vemos en una puesta de sol. O Evangelho causa isso na nossa vida. El Evangelio debe causar eso en nuestras A vidas. intimidade com Deus causa isso La, na in- nossa vida. la intimidad con Dios causa asombro en nuestras vidas. Na vida dos outros. En la vida de los demás, Os outros podem contemplar o Evangelho na nossa los vida. otros pueden contemplar el Evangelio en nuestras vidas. Fruto daquilo que o Senhor está a fazer em nós. Fruto de lo que el Señor está haciendo en E eu nosotros. reforço. Y yo lo subrayo, lo João refuerzo. João diz,
Juan dice, aquilo que recebemos dele aquello que hemos recibido de él é o que vos transmitimos. es lo que os transmitimos. Então, não é apenas uma mensagem. Entonces no es solo un Se mensaje. fosse uma mensagem, o chat GPT resolvia o assunto. Si fuera un mensaje, ChatGPT resolvería la cuestión. O Evangelho é para ser experimentado. El Evangelio debe ser experimentado. Por isso Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas. Y por eso Jesús dijo que nosotros seríamos sus testigos. Quem experimenta Jesus Quien experimenta a Jesús tem algo para dizer tiene algo que decir e vai revelar algo y va a revelar algo que está acontecendo na sua que vida. está sucediendo en su vida. Sabe qual é o problema? ¿Sabes cuál es el problema? É este, mais ou menos assim. Y es más o menos este. Dia deste, eu e a Isabel reunimos grupo de pessoas lá na nossa comunidade em Lisboa. Un día de esto De hermanos. reunimos a unos hermanos, mi mujer y yo, Isabel y yo, en nuestra comunidad, a un grupo de hermanos. E pedimos aos irmãos para partilharem connosco testemunho. Y les pedimos a los hermanos que nos compartieran un testimonio. E, na verdade, o testemunho foi sobre o que aconteceu há 20 anos, 30 anos, 15 anos. Y su testimonio tuvo que ver con lo que Dios había hecho en ellos hace 10 años, 15 años, 20 años. E, do modo geral, essa experiência reportava o início da caminhada deles com Jesus, Y com o Evangelho. de modo general esa experiencia hacía alusión al inicio de su caminar con Jesús y conocimiento del Evangelio. Mas a pergunta é, o que aconteceu hoje? Pero mi pregunta es, ¿qué ha hecho Dios, qué ha sucedido hoy? O que o Senhor me falou hoje? Te ha hablado Dios hoy? Que efeito tem o Evangelho na vida hoje? ¿Qué agora, efecto tiene el esta manhã, Evangelio en la vida hoy, ahora, esta mañana, esta madrugada, ontem esta à madrugada, ayer a la noche, noite? A nossa intimidade com Deus. en tu O que intimidad isso- con Dios? O que nós temos para partilhar? ¿Qué tenemos para compartir? Que é mais do que palavra. Que son más que palabras. É o efeito da palavra na nossa Es vida. el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. É o espanto que a palavra provoca na nossa vida La sorpresa de lo que la palabra genera en nuestras e os vidas outros podem usufruir disso. y de lo que los otros pueden disfrutar y verse podem beneficiados. tocar porque estamos perto. Y pueden incluso palparlo, tocarlo porque estamos cerca. João está a dizer que aquilo que eles receberam é o que eles estão a dar. Juan repite, aquello que hemos recibido es lo que estamos dando. Talvez é por isso que o último versículo do Evangelho de João, não agora a carta, o Evangelho de João, Tal vez es el motivo por el cual el último versículo del Evangelio, que no de esta carta, del Evangelio de Juan, João diz que se ele escrevesse tudo o que experimentou, escutou, o que absorveu de Jesus, não haveria livros que contivessem o que eles experimentaram. Juan dice que si él escribiera todo lo que él experimentó y vio de Jesús, no habrían libros que contuvieran todo lo que él experimentó. Por quê? ¿Por qué? Porque eles teriam que escrever sobre o que ouviram, Porque tendrían que escribir sobre lo que oyeron, sobre o que viram, sobre lo que vieron y se sorprendieron, e sobre o que experimentaram y verdadeiramente. sobre lo que experimentaron de forma verdadera. Não haveria livros. No habría libros. Isso é um Evangelho. Eso es el Evangelio. Isso é o poder do Evangelho na nossa vida. Ese es el poder del Evangelio en nuestras vidas. É suposto que o Evangelho continue a provocar todos os nossos sentidos. Y se supone que el Evangelio debe continuar provocando todos nuestros sentidos. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, ele diz que nós precisamos crescer em todos os sentidos. él dice que nosotros necesitamos crecer en todos los sentidos. Crescer em todos os sentidos. Crecer en todos los sentidos. Sermos testemunhas de Jesus. Ser testimonio de Jesús, testigos de E é Jesús. interessante porque João finaliza, e eu vou terminar também. Y es interesante porque Juan finaliza, y yo voy a terminar también. Ele fala de uma alegria que se experimenta quando se
quando experimentamos o Evangelho, ele fala da alegria de experimentar o Evangelho. Juan habla de la alegría que nosotros experimentamos o recibimos cuando acogemos el Evangelio. A vida abundante, La vida a abundante, vida eterna. la vida eterna. Mas João, no quarto versículo que lemos, Pero Juan, al final del cuarto versículo que hemos leído, João fala de uma alegria completa que ele quer ter. Juan habla de una alegría completa que él quiere Qual é tener. a alegria completa que ele quer ter? ¿Y cuál es la alegría completa que él quiere É tener? ver outros a experimentarem o efeito do Evangelho na vida deles por intermédio dele. Es ver a otros experimentando el efecto del Evangelio en ellos por medio de ellos mismos. Ele diz, foi uma alegria experimentar a vida Él dice, fue una alegría experimentar la vida com Jesus, con Jesús, com o Espírito Santo, con el Espíritu Santo, na nossa comunhão. en nuestra comunión. Mas João diz, mas a minha alegria será completa na medida em que vocês, para quem eu escrevo, possam também experimentar o que verdadeiramente o Evangelho Pero Juan dice, mi alegría será completa cuando vosotros, a los que estoy escribiendo, podáis a su vez experimentar de lo que estoy A escribiendo. alegria completa La alegría completa é ver os filhos a experimentarem o mesmo que nós temos experimentado com Jesus. es ver a tus hijos experimentar lo mismo que tú experimentaste con Jesús. É mais do que eles crerem nas nossas palavras, Se trata de más de que ellos crean en nuestras palabras, eles terem o próprio testemunho deles, que ellos tengan su propio testimonio do que ouviram, de lo que oyeron, do que viram, de lo que vieron, do que contemplaram de lo que contemplaron e do que tocaram. y de lo que tocaron. Algumas vezes nós esquecemos os sentidos da vida, A veces nosotros olvidamos los sentidos de la vida. mas, por exemplo, quando lembramos os profetas no Antigo Testamento, Pero cuando recordamos a los profetas del Antiguo Testamento, os profetas no Antigo Testamento não tinham apenas uma mensagem para entregar. los profetas del Antiguo Testamento no solo tenían un mensaje que entregar, Eles falavam do que viviam. ellos hablaban de lo que vivían. Ai de mim que vou morrer Ay de mí que voy a morir diante de terem contemplado o Senhor. ante la contemplación del Señor. E eles descrevem o que viram, Y o ellos fogo, describen lo que ven, el fuego, as cores, los colores. os trovões. Tudo aquilo fala de sentidos. Todo ello habla de sentido. Tudo aquilo fala da presença de Deus que nos afeta inteiramente. Todo ello habla de la presencia de Dios que nos afecta de forma total, completa, entera, Completa. completa. É isso que faz de nós testemunhas. Y eso es lo que hace de nosotros testigos. De tal maneira testemunhas De tal forma somos testigos que a igreja primitiva, muitos dos irmãos na igreja primitiva deram a sua vida por causa do seu testemunho. que muchos de los hermanos de la iglesia primitiva dieron su vida por su testimonio. Foram mortos Fueron asesinados e aceitaram a morte, y aceptaron la muerte. resultado do testemunho que eles tinham para partilhar. Como resultado del testimonio que ellos tenían para compartir. Era muito mais do que meramente conceitos filosóficos, Era teológicos. mucho más que conceptos filosóficos o teológicos. Era experiência, Era una experiencia, era vida. era vida. E é disso que João está a falar. Y de eso habla Juan. E João está a falar disso para uma segunda geração. Y Juan le habla de esto a una segunda generación. E eu acho que isso é importante. Y creo que esto es importante. Eu não sei em quantas gerações nós já vamos, Yo no sé cuántas generaciones van, mas o Evangelho é para ser experimentado de forma profunda na nossa vida. pero el Evangelio debe ser experimentado de forma A profunda en presença nuestra de Deus vida. é para ser experimentada de forma profunda. La presencia de Dios debe experimentarse de forma profunda en nuestras De vidas. forma que afete todo o nosso ser. De toda a forma nossa- que afecte todo nuestro ser. É interessante, nós vamos celebrar aquilo que Jesus fez por nós. Es interesante porque hoy vamos a celebrar aquello que el Señor Jesús hizo por nosotros. E temos elementos que podemos ver, não apenas palavras que podemos recordar. Y tenemos elementos que podemos ver y no solo palabras que podemos recordar. É interessante que temos um pão que podemos saborear e um vinho que podemos degustar. Es interesante saber que tenemos un pan que podemos saborear y un vino que podemos degustar.
E é importante percebermos todas as vezes que tomamos o pão e o vinho, Y es interesante entender que cada vez que tomamos el pan, el vino, o Senhor está presente el Señor está presente. Amén. e pode ser tocado. Y puede ser tocado. O mundo precisa mais do que a nossa mensagem. El mundo necesita más que nuestro mensaje. Precisa do Evangelho. Necesita el Evangelio. Um Evangelho que se escuta, Un Evangelio que se escucha, que se observa, que se observa, que se contempla que se contempla e que se deixa tocar. y que se deja tocar. E há momentos na nossa caminhada de fé Y hay momentos en nuestro caminar de fe em que estas experiências são fundamentais na nossa vida. en que estas experiencias son fundamentales en nuestras vidas. Nós caminhamos pela fé, sem dúvida. Nosotros sin duda caminamos por fe. Eu conto-vos uma história. Os quiero contar una historia. Durante cerca de 24 anos, Durante aproximadamente 24 años, nós servimos uma população difícil, nosotros servimos a un sector de la población difícil. Nós trabalhámos num ministério que servia pessoas com problemas com droga, álcool, crime, Trabajamos en un etc. ministerio que servía a personas que tenían problemas con las drogas, con el alcohol y estaban involucradas en criminalidad. Recebíamos com muita frequência pessoas da prisão. Y recibíamos con mucha frecuencia personas que venían de la cárcel. O juiz permitia que eles viessem terminar a pena de prisão nas nossas comunidades. El juez permitía que ellos terminaran la última parte de su pena en las comunidades, de la condena en las comunidades. Eu lembro-me de termos recebido um homem que esteve preso por ter assassinado alguém. Y yo recuerdo que una vez recibimos a alguien que había estado preso por haber matado a alguien. E eu sei o nome, Yo sé su nombre, eu tenho a cara dele diante de mim. yo tengo su cara ahora delante de mí. Morreu recentemente de um ataque cardíaco. Y murió recientemente de un ataque cardíaco. Ele veio da prisão Él vino de la cárcel para vir viver conosco. para vivir con nosotros. Nós tínhamos comunidades onde essa gente poderia vir viver connosco. Y nosotros teníamos comunidades donde esas personas podían venir a vivir con nosotros. Porque o Evangelho é mais do que uma mensagem que eles precisam de Porque el escutar. Evangelio es más que un mensaje que ellos necesitan escuchar. E há pessoas que estão num estado, numa condição, Y hay personas que están en tal estado, en tal condición, que só um ambiente de família os pode verdadeiramente restaurar. que solamente un ambiente de familia puede verdaderamente restaurarlos. E ele estava na nossa comunidade Esta persona está en nuestra comunidad e a quinta onde nós os recebíamos era uma quinta grande y la finca donde lo recibíamos era grande e tinha um largo, y pátio tenía un patio grande. también grande. A quinta não tinha portões, muros, La finca no tenía ni portones ni muros porque eles estavam lá com toda a liberdade para ir embora se quisessem. porque ellos estaban allí y contaban con la libertad incluso de irse si lo Eles desearan. não eram obrigados a estar lá. No estaban obligados a estar allí. Claro, esse homem sabia que se saísse de lá ia preso. Claro, este hombre sabía que si salía terminaría en la cárcel otra vez. O juiz disse isso. El juez se lo dijo. Tem que terminar o programa lá. Él tiene que terminar el programa en el sitio. Esse homem já estava connosco há alguns meses, 2 meses. Eu Este não sei hombre precisar. llevaría con nosotros, no lo sé precisar, pero unos 2 meses. Ele já tinha entregue a sua vida a Jesus. Él ya había entregado su vida a Jesús. Ele sabia que era pecador e que o Senhor lhe tinha perdoado os seus pecados. Él sabía que era pecador y que el Señor había perdonado sus pecados. E um dia, Y un día, mesmo sabendo isso,
aún sabiendo esto, eu vi-o andar às voltas no pátio sem parar. yo lo vi dando vueltas en el patio sin parar. Eu estava no meu escritório Estaba en mi despacho e da minha janela eu podia ver o pátio. y desde mi ventana podía ver el E patio eu vi-o dar voltas lá. y lo veía dar vueltas allí. E eu pensei comigo, o que é que ele está a fazer? Y pensé, ¿qué está haciendo? Ele está a ter um comportamento de um prisioneiro que Tiene el caminha no pátio. Tiene el comportamiento de un prisionero, de un preso, está caminando en el patio. Eu desci, saí do escritório, venho cá Entonces abaixo, salí del despacho, descendí, bajé fui ao encontro dele y fui a su encuentro. e eu perguntei-lhe o que é que ele estava a fazer. Y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Ele diz, estou a andar. Y él me dijo, bueno, estoy andando. Eu disse, não, é mais do que isso. Entonces yo le dije, no, hay más que eso. Em que é que estás a pensar? ¿Qué estás pensando? E ele disse-me literalmente isto. Y él literalmente me dijo Ele esto. disse, eu sei que Jesus me perdoou. Yo sé que Jesús me ha perdonado. Um homem que matou outro. Un hombre que ha matado a otro, recordad. Eu sei que Deus me perdoou. Sé que Dios me ha perdonado. Ele tinha confessado isso na nossa comunidade. Él había confesado esto en la comunidad. Mas ele disse-me uma coisa assim. Pero él me dijo algo parecido a esto. Eu sei que Deus me perdoou, Yo sé que Dios me perdonó, mas eu nunca senti o perdão de Deus na minha vida. pero yo nunca sentí el perdón de Dios en mi vida. E eu não sabia o que dizer. Y yo no sabía qué decir. Porque ele não está à espera de uma construção teológica. Porque entendí que él no estaba esperando una construcción teológica. Quando ele me disse que não tinha experimentado o perdão, Pero cuando él me dijo que no había experimentado el perdón, eu creio que ouvi uma voz que me dizia para o abraçar. yo creo que escuché una voz que me dijo que lo debía abrazar. E foi o que fiz. Y fue lo que hice. Abracei, Le abracé chorou. y lloró, lloró, lloró. Na verdade, chorámos. Bueno, realmente lloramos. E no fim ele dizia, Y al final él decía, eu sei que fui perdoado. yo sé que fui perdonado. Eu sei que fui perdoado. Yo sé que fui perdonado. O Evangelho, lembra-se o que João diz? Recordad lo que dice O Juan, que nós recebemos de Jesus lo que nosotros recibimos de Jesús é o que vos entregamos. es lo que os entregamos. É mais do que palavras. Son más que palabras. Os discípulos chegaram a dizer a Jesus, mostra-nos o Pai. Los discípulos le llegaron a decir a Jesús, muéstranos al Padre, Queremos vê-lo, queremos verlo, queremos tocar-lhe, queremos tocarlo, queremos ouvi-lo. queremos oírle. E Jesus disse, quem me vê a mim, Jesús dijo, quien me ve a mí, vê o Pai. ve al Padre. Será que os nossos filhos podem experimentar isso também com a nossa vida? ¿Será que nuestros hijos pueden experimentar eso con nuestras vidas? Os nossos colegas podem experimentar isso. ¿Nuestros compañeros pueden experimentar esto? Quando Jesus pegou no pão, Cuando Jesús cogió el pan, entre outras coisas, ele disse, entre otras cosas, Él dijo, fazei isto em memória de mim. haced esto en memoria de mí. E não é apenas comer o pão e beber o vinho. Y no es solamente comer el pan, beber el vino, É repartir a nossa própria vida com outros. es repartir nuestra propia vida con É otros. fazer com a nossa vida, Es hacer con nuestra vida, em memória dele, en memoria de Él, aquilo que ele fez pela nossa vida. aquello que Él hizo por nuestras vidas. O Evangelho é mais do que uma mensagem. El Evangelio es más que un mensaje. É algo para ser visível, Es algo que debe ser visible, tangível, tangible, saboreado saboreado por todos aqueles que estão à nossa volta, por todos aquellos que están a nuestro por alrededor, intermédio da nossa vida. por medio de nuestras vidas. Pai, nesta tarde, Padre, en esta tarde estamos na tua presença estamos en tu presencia e te agradecemos pelo Evangelho, y te agradecemos por el Evangelio, pela palavra por la palabra que encarnou, que se encarnó por Jesus, por Jesús,
o Senhor feito carne. el Señor hecho carne. E agora não apenas ouvimos Y ahora no solamente oímos profetas, a profetas, nós vimos a vida como ela é. nosotros vimos la vida como ella es. A vida que criou todas as coisas desde o início agora está diante de nós. La vida que creó todas las cosas desde el inicio ahora está delante de nosotros. Agradecemos-te por teres aberto os nossos olhos, Y te agradecemos porque has abierto nuestros ojos, teres aberto os nossos ouvidos, por haber abierto nuestros oídos, por nos teres feito saborear a tua presença, por habernos hecho saborear tu presencia, de podermos tocar, porque podemos tocarte, de podermos perceber. porque podemos percibirte. Queremos que por intermédio da nossa vida, Queremos que por medio de nuestras vidas, a vida seja conhecida na nossa família, na nossa cidade, la vida sea conocida en nuestra familia y en nuestra ciudad, para a tua glória para tu gloria e nossa alegria. y nuestra alegría. Senhor, nós queremos viver essa alegria plena, Señor, queremos vivir esta alegría plena, que é ver os outros que es ver a los demás a conhecerem-te por intermédio da nossa vida. conociéndote a ti por medio de nuestras vidas. Obrigado pela vida repartida que hoje celebramos. Gracias por la vida repartida que hoy celebramos. Queremos também repartir a nossa. Queremos también repartir nuestras vidas. Queremos verdadeiramente como teus filhos Queremos verdaderamente, como hijos tuyos, e à semelhança de Jesus, y a la imagen, semejanza de Jesús, sermos testemunhas ser testigos de que tu és o nosso Pai. de que tú eres nuestro Padre. Espírito Santo. Alguém nesta tarde quer dizer a Jesus, Jesus, eu quero conhecer-te. ¿Hay alguien en esta tarde que hoy le quiere decir a Jesús, Jesús, te quiero conocer, Quero dar-te a minha vida. quiero darte mi vida, Reconheço que sou um pecador. reconozco que soy un pecador, Reconheço que preciso de ti. reconozco que necesito de ti, Reconheço que a minha vida é incompleta sem a tua presença. reconozco que mi vida está incompleta sin tu presencia. Eu quero seguir-te. Yo quiero seguirte Quero fazer a tua vontade. y hacer tu voluntad. Se precisas dizer isso nesta tarde ao Senhor, Si necesitas decirle esto en esta tarde al Señor, fala. hazlo.